Êxodo capítulo 35, sábado, ofertas para o tabernáculo. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou para que vós as cumprisseis. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo e qualquer homem que nele fizer qualquer trabalho será morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor. Todo e qualquer homem cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e bronze, como também pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, e peles de carneiros, tingidas de vermelho, e peles de texugos, madeira de acácia, e azeite para luminária, e matérias-primas aromatizantes para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedra de ônix, e pedra de engaste, para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem ordenado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua cobertura, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras transversais, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu da cortina, a mesa e os seus varais, e todos os seus pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da iluminação, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a iluminação, e para o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e a sua grelha de bronze, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do exercício do servir para prestar serviço no santuário, as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para prestarem serviço de sacerdote. Prontidão em trazer ofertas alçadas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e viu todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram tantos homens como mulheres, todos quantos estavam dispostos de coração. Trouxeram fivelas e brincos de orelha, e anéis e braceletes, todas as joias de ouro, e todo homem ofertava uma oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e pele de carneiros tingidas de vermelho, e pele de texugos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de bronze, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, o pano azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e matérias-primas aromatizantes, e azeite para a luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa, para todo tipo de obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama e concede sabedoria a Bezaleel e a Oliabe, artífices. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E ele o tem enchido com o Espírito de Deus em sabedoria, em entendimento, em ciência e em todo tipo de obra de artesanato, e para conceber e executar hábeis obras para trabalhar em ouro e em prata e em bronze, e em lapidar de pedras para as engastar,
e em entalhar madeira, e para trabalhar em todo tipo de obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, dispôs tanto a ele como a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu de sabedoria do coração para fazer todo tipo de obra de mestre, do gravador, e a de conceder e executar hábeis obras, e a do bordado em pano azul, e em púrpura, em carmesim e em linho fino, e do tecelão, sim, daqueles que fazem toda a obra, e daqueles que concebem e executam hábeis obras. Êxodo capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega as ofertas do povo aos artífices. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu, a se chegar à obra para fazê-la. Eles receberam de Moisés toda a oferta alçada que os filhos de Israel tinham trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada homem veio da sua obra que eles faziam. E falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se faça. Então ordenou Moisés que eles fizeram proclamar através de todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era bastante para toda a obra que havia de se fazer e ainda sobrava. Assim, todos os sábios de coração, entre os que faziam a obra do tabernáculo, fizeram descortinas de linho fino torcido, e de pano azul, e de pano púrpura, e de pano carmesim. Com querubins, ele as fez de obra esmerada. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de cada uma era de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ele ligou as 5 cortinas, uma com a outra, e as outras 5 cortinas também ligou uma com a outra. Depois fez ele laçadas de fio azul ao longo da borda da mais externa cortina do primeiro agrupamento. Semelhantemente também fez ele ao longo da borda da mais interna cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez ele em uma cortina, e 50 laçadas fez ele ao longo da borda da cortina que se ligava com a segunda. Estas laçadas ligavam uma cortina à outra. Também fez ele 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas, uma com a outra, e assim foi tornado um só tabernáculo. Fez ele também cortina de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina era de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham a mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte, e uniu outras 6 à parte. E fez 50 laçadas sobre a borda mais exterior da última cortina, na juntura. Também fez 50 laçadas sobre a borda da cortina, na outra juntura. Fez também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que fosse um todo. Cobertura de peles, tábuas verticais de madeira de acácia. Fez também para a tenda uma cobertura de peles de carneiros, tingidas de vermelho. E por cima desta fez uma cobertura de peles de texugos. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 cavilhas igualmente distanciadas uma da outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas ao lado do sul, voltadas para o sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para as suas 2 cavilhas, e 2 bases debaixo de outra para as suas 2 cavilhas.
Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, em direção ao lado norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, em direção ao ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, as quais estavam juntas por baixo e também se ajuntavam por cima com uma só argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras transversais de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um só lado do tabernáculo, e 5 barras transversais para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras transversais para as tábuas do tabernáculo do lado oeste. E fez que a barra transversal do meio passasse pelo meio das tábuas, desde uma extremidade até a outra. E revestiu as tábuas com ouro e as suas argolas. O lugar das barras transversais fez de ouro. As barras transversais também revestiu com ouro. Véus e colunas. Depois fez o véu de pano azul e púrpura e carmesim, e liu fino torcido, com querubins o fez, de obra esmerada. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e a revestiu com ouro. E seus ganchos fez-se de ouro, e fundiu 4 bases de prata para elas. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, da obra do bordador, com as suas 5 colunas e os seus ganchos e os seus capitéis, e as suas molduras decorativas revestiu com ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. Êxodo capítulo 37. Arca de madeira de acácia. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E a revestiu-a com ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E para ela fundiu 4 argolas de ouro a serem postas nos seus 4 cantos, sobre um lado 2 argolas, e sobre o outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia e os revestiu com ouro. E pôs os varais por dentro das argolas, aos lados da arca, para se levantar, levar a arca. Propiciatório de ouro puro. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, os fez de obra batida, a partir de uma só peça, sobre as 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado, e o outro querubim na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. E os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Mesa dos pães da proposição, de madeira de acácia. Fez ele também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E revestiu-a com ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura de 1 mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também fundiu para ela 4 argolas de ouro, e pôs as argolas sobre os 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levantar, levar a mesa. Fez também os varais de madeira de acácia e o revestiu com ouro, para se levantar, levar a mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, e as suas tigelas e as suas taças, em que se haviam de oferecer ofertas líquidas derramadas. Candelabro de ouro puro. Fez também o candelabro de ouro puro, de obra batida, fez este candelabro, o seu pedestal e haste vertical, e os seus ramos, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores formavam uma mesma peça com ele. 6 ramos saíam dos seus lados, 3 ramos do candelabro saíam de um lado dele, e 3 ramos do candelabro saíam do outro lado dele. Em um ramo estavam 3 copos
do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. E no outro ramo estavam 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram os 6 ramos que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E havia uma maçã debaixo de 2 ramos da mesma peça, e outra maçã debaixo de 2 ramos da mesma peça, e mais uma maçã debaixo de 2 ramos da mesma peça. Assim se fez para os 6 ramos que saíam dele. As suas maçãs e os seus ramos formavam uma mesma peça com ele. Tudo era uma só obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas com os seus cortadores de pavio e os seus apagadores. De um talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. Altar de incenso de madeira de acácia. E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de um côvado, era o seu comprimento, e de um côvado a sua largura, era quadrado, e de 2 côvados a sua altura. As suas pontas em forma de chifre formavam uma mesma peça com ele. E revestiu-o com ouro puro, a parte superior e as suas paredes ao redor, e as suas pontas em forma de chifre, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus 2 cantos, de ambos os seus lados, como lugares para se colocar os varais, e com eles o levantarem, levarem. E os varais fez de madeira de acácia e o revestiu com ouro. Azeite da santa unção do tabernáculo, incenso aromático. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, qual obra do perfumista.